Agora vamos para a culinária, porque o Maglone Franco está aqui. Ele faz buffets maravilhosos, jantares lindos, né? Nossa, é um banqueteiro e tanto. E hoje com essa mesa meio caipira e bonita, ele vai ensinar a fazer um pavê salgado. Eu nunca pensei em pavê salgado. É uma boa ideia. Na verdade é uma inspiração nova, a gente sempre vê ele doce. É mesmo. E vai ser super fácil de fazer, com uma combinação de gostinhos que todo mundo vai adorar. Então vamos nessa? Vamos embora. Eu aconselho a gente começar a fazer o nosso creme de milho. Tá bom? Então a gente vai começar aqui com um pouquinho de manteiga. E eu também vou colocar um pouquinho de alho só para dar um cheiro gostoso aqui. Tá. Já perfuma, né? Isso, fica uma delícia. A gente sugere 2 latas de milho. Uma lata de milho eu processei, bati no liquidificador com meia xícara de leite. E a outra eu deixei inteira. Se a gente fosse tomar esse creminho de milho, que o bom da receita que dá para usar depois em outra preparação, a gente poderia ter batido todo ele. Tá bom. Aqui eu quero que ele fique mais Que ele apareça, né? Isso. Eu vou colocar 2 colheres de farinha agora junto aqui com essa manteiga, que ela vai dar uma encorpada no nosso creme e vai fazer bastante diferença lá no final. E aí, colocando agora, você já dá uma torradinha nela, Isso, e ela solta inclusive um gostinho também. A gente vai usar esse milho que está inteiro para dar uma refogadinha nele, junto com a manteiguinha e o alho. Pode ser espiga? Pode, e na verdade o de espiga é muito mais gostoso, né? Ele Esse tá mais lata, natural mas e agora tudo. tá até... Tem bastante e a gente acha tá na fácil. época do milho, não sei, porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem encontrado muito, né? Ó, aqui ele já juntou bastante a massinha da farinha com o milho. Tá ficando uma coisa. E agora eu vou colocar essa outra lata de milho que a gente bateu com meia xícara de leite. Você vê que a farinha deixou esse creme bem grossinho, bem espesso. Então a gente vai colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Então, para o primeiro passo, o creme de milho, que é o primeiro passo que ele está fazendo aí para a receita, 2 latas de milho verde e 2 espigas, né? Ou se for espiga, tem que ser mais? Depende da espiga. Aí a gente pode, se for uma espiga média, a gente pode usar 3 espigas, Tá bom. então, e dividir 1,5 para cada parte. Meia xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, uma caixinha de creme de leite e os temperos, sal e pimenta. Isso, então agora vou só colocar um pouquinho de sal aqui. O milho, ele é bem adocicado, então o sal vai ajudar inclusive a salientar esse docinho. E um pouquinho da pimenta do reino que a gente bateu na hora aqui de usar. Certo. Esse nosso creme aqui já tá pronto. Ele não precisa cozinhar muito tempo, porque mesmo, a né? gente... ele vai ficar uma base pra gente montar o nosso pavê. E ele não precisa cozinhar muito tempo aqui, porque ele vai voltar pro forno. Então aqui a gente deixa ele descansando. Certo. E agora a gente vai começar com a parte do pernil, que a gente vai fazer ele refogadinho. Bom, pernil você já assou? Esse pernil, o que que eu fiz? Eu peguei uma peça dele de mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo, tá? Porque ele tava com a gordurinha em volta. Dourei ele na própria panela de pressão e depois que ele tava bem douradinho, eu coloquei uma cebola, uma cenoura e uma xícara de água. Prendi na pressão e ele ficou desse jeito. Tá. Aí eu desfiei ele. Cozido e desfiado. Então, Isso. O bom do pernil é que realmente a gente poderia ter usado um pernil assado um dia antes. Se tivesse sobrado uma quantidade dele, que às vezes a gente compra a peça inteira. Então também poderia ter feito ele assadinho. Mas e eu aí posso só fazer desfiar. isso com outra carne? Pode. A gente tá usando o pernil para ele ficar bem caipira mesmo. E porque ele combina bastante com o milho. Aqui eu tô refogando a cebola com um pouquinho de azeite. E eu vou colocar aquele nosso colorido de pimentões aqui. Tá. Nessa fase, 1 quilo de pernil cozido desfiado, 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola, meio pimentão vermelho, meio amarelo, meio verde. Fica tão lindo, né? Esse mix Olha, de fica uma delícia pimentões. isso aqui. Eu também vou pôr um pouquinho de tomate, que vai encorpar esse nosso refogado aqui. São 3 tomates sem a pele, sem semente?
Usei sem pele, sem semente, Ok. e aí bem picadinho. Porque vai aparecer tudo isso depois. Lá a gente montou numa travessa de vidro e aí olha que bonito que fica as camadinhas Dá ali pra ver, aparecendo, né? Meia xícara de chá de molho de tomate. Meia de azeitonas pretas fatiadas. Aqui eu já vou aproveitar e vou colocar introduzir o pernil Já vai nesse pôr o refogado. pernil, né? Já vai pegando o gosto, né? Isso. E aí, pra gente finalizar, a gente põe essa azeitona preta. E aí os temperos, né, gente? A salsinha, a pimenta do reino. E agora quer dizer que esse o pavê, eu tô esperando entrar aqui ou pão ou alguma coisa, né, pra fazer a camada. É com batata? Então, a gente vai fazer com batata chips, que também é uma tortura porque todo mundo ama, né? Então a gente vai usar ela como essa base para substituir a bolacha naquela história lá do Sim, do pavê pavê. doce. Então Aqui- nem pão, nem bolacha, nem nada. A gente vai usar batata palha. Tá, Aqui então a gente só vai corrigir com um pouquinho de sal, ok. pimenta e a salsinha. Essa parte aqui do pernil também a gente não precisa deixar refogar muito. Esse primeiro estágio aqui é só para um pegar o saborzinho do outro, porque depois a gente devolve ele lá no forno. E rende, não? Muito. Não, você sobrou um pouquinho do pernil, sobrou um monte aqui, olha. E já deu uma E frigideirada. agora a gente vai montar o nosso prato. Ok, deixa eu tirar da frente. Pronto. A gente começa com uma camada do nosso creme de milho. E a gente pode dividir essa porção em dois para a gente fazer duas camadas. A impressão que dá é que a camada vai ficar muito fina, mas na verdade se a gente não fizer assim não cabe em duas. Tá? Então a gente começa tempo com o ele milho. fica no forno? De 20 a 30 minutos a 180 graus, porque aí é só para um passar tá tudo gostinho do pronto, outro. Isso. E para ele poder dar uma gratinada. A nossa carne também, a gente pode usar ela em duas porções, dividir. A gente só vai deitando aqui em cima do creme de milho. Por isso que o creme de milho tem que ficar mais sequinho. Isso, porque senão misturaria muito, Tá. né? A gente põe a carne aqui, a gente pode exagerar bastante para ficar bem gordo, tá? Porque também tem tanta carne. E vai ficar delicioso. E aqui no lugar da nossa bolacha, se fosse pavê doce, a gente vai pôr camadas de batatinha chips. Essa batata a gente pode colocar algumas inteirinhas assim. Então tem que tomar cuidado com o sal, que essas batatas são muito Tem salgadas. sal, por isso que tudo a gente pôs só um pouquinho no final. E também a gente pode fazer assim, olha, dar uma Agora ela quebradinha. se mantém crocante, não, né? Essas que elas ficam um pouco crocante e a que a gente for pôr por cima, que a gente pode finalizar ele aqui, ela vai ficar bem crocante, porque ela não vai perder, ela vai se manter, a umidade que ela absorve, ela também perde no forno. E aqui a gente pode repetir para finalizar e a gente vai ter aquele mesmo resultado Vamos lá? de lá. Vamos olhar lá. Aqui você vai repetindo, repetindo, Quantas vezes couberem. dependendo do tamanho da família, não é verdade? Não. Pode fazer um monte. Porque, olha, rende bem. Rende muito bem. Veja aqui que bonito ficou. Esse serve quantas pessoas, mais ou menos? Acho que para umas quatro ou 6 pessoas, uma Dá travessa tranquilo, assim, né? dá tranquilo. A Mas nossa daria receita- uma maior ainda, né? Daria a uma receita maior que você ainda. fez, uma maior ainda. Isso. Agora, olha que bonitinho. Pena, porque eu acho que é muito cara essa moranguinha. Eu já fui fazer até... Eu tenho um VT aí que mostra a plantação dos mini legumes lá na cidade de Salto. E é uma delícia essa moranguinha. Pena que ainda seja um pouco cara. Você fez aqui no camarão. Isso, aqui a gente fez ela Individual. com o camarão, uma porçãozinha individual, então é uma ideia de você servir na entrada uma por pessoa. Nessa fase tá tendo bastante, principalmente em Baixou sacolão, o em preço? feira, e ela tá bem mais acessível Tá? do que a gente encontrava no ano passado. Nossa, porque tava demais. Ela continua sendo vendida por unidade, mas assim, para uma Já dá ocasião pra comprar. especial dá pra Tá gente comprar sem culpa.
Bom, eu queria agradecer aqui, ficou tudo muito bonito, no forno uns 20 minutos e teu prato vai estar pronto. O Maglione Frank tem um buffet, como eu falei, que faz festas lindas, você pode entrar em contato com ele, até para um petit comité, um jantarzinho menor, até uma grande festa. 4427-5001, tá certinho? Tá 4427-5001. Isso mesmo. Obrigada, Franco. Prazer. Tava com saudade. Um beijo pra você, viu?